poder romano fosse desobedecido novamente. O fervor que levou os judeus à insurreição contra seus dominadores pagãos estava arraigado numa profunda fé religiosa. A lei judaica dedica um dia da semana, o sábado, ao descanso e estudo dos ensinamentos da Bíblia judaica ou Torá. Numa pequena vila como Nazaré, os fiéis se reuniriam em qualquer espaço conveniente, talvez o quintal de uma casa grande. Era o que se chamava de sinagoga, palavra grega que significa reunião. A Torá seria lida em hebraico pelos homens mais instruídos ou pelos anciãos da vila e depois traduzida para a língua do dia a dia dos judeus, o aramaico. E eles então ouviriam algum tipo de pregador brilhante das vizinhanças. Um pregador era alguém que conseguia falar com todos. Portanto, se alguém como Jesus quisesse falar a uma multidão e impressioná-la, isso teria de ser feito através da pregação. Mas Jesus sabia ler e escrever? Aprender a ler a Torá em hebraico atualmente é fundamental na educação de todo menino judeu devoto. Rachel acredita que esse também pode ter sido o caso na época de Jesus. Um menino da idade de Jesus poderia conhecer a Torá. Ele a ouviria em público na sinagoga no sábado e provavelmente passaria algumas horas no decorrer da semana aprendendo a ler os textos. Não há provas quanto ao grau de instrução de Jesus, mas segundo os evangelhos, ele tinha um conhecimento sofisticado das Escrituras. Isso fica claro quando ele entra numa sinagoga em sua cidade natal e discorre sobre o significado da leitura semanal. Isso com certeza mostra que ele entrou em contato com a Torá e que também estava familiarizado com o conteúdo das Escrituras. A ideia de uma sinagoga local era relativamente nova na época de Jesus. Para as principais festividades religiosas, os judeus devotos procuravam sempre chegar ao centro de sua fé, o Templo de Jerusalém. Isto custava tempo e dinheiro que famílias como a de Jesus mal podiam despender. E também era perigoso. As pessoas viajavam em grupos por segurança. Alguns dos que foram prejudicados pelas mudanças econômicas tornaram-se bandidos, como os que atacaram um homem na parábola de Jesus sobre o bom samaritano. O problema da criminalidade é recorrente nos primeiros tempos da Palestina romana. Os bandidos são pessoas que não conseguem mais sobreviver seguindo as regras, por isso eles se tornam marginais. Não vivem nas cidades e vilarejos, eles se escondem em locais como este. E, sentindo-se completamente abandonados à beira do caminho, eles atacam os que estão percorrendo esse caminho. A parábola do bom samaritano é uma boa ilustração sobre os riscos de viajar. A chegada em Jerusalém pela primeira vez, vindo da zona rural, deve ter sido um momento marcante para um menino de 12 anos. Um menino pobre de Nazaré, confrontado com riqueza e poder quase que inimagináveis. Foi uma experiência que mudou a vida de Jesus. Na Palestina do século I, Jerusalém era o centro tanto do poder religioso quanto do poder político. Em seu coração havia um templo espetacular. A vasta plataforma sobre a qual ele foi construído ainda domina a cidade. Era a mais grandiosa de todas as construções projetadas por Herodes o Grande. Mas o templo foi totalmente destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo.
O que estamos vendo ali atrás não é sequer todo o templo. Este é apenas o muro de arrimo da plataforma sobre a qual ficava o templo. E já é bem impressionante. Portanto, pode-se imaginar como era o templo na antiguidade. Autores antigos dizem que ele brilhava à luz do sol. Herodes criou aqui, antes de mais nada, uma atração turística. Pessoas de todo o império vinham só para ver essa grande obra que ele havia criado. Para os fiéis judeus, era muito mais do que um prédio impressionante. Era o ponto focal da sua fé. Eles acreditavam que Deus realmente vivia ali. E os judeus adoravam apenas esse único Deus. A religião judaica foi a primeira no Ocidente a não ter nenhum outro Deus. O templo funcionava como centro religioso, capital política e também como ponto de contato entre Israel e Deus. Toda a noção de uma espécie de Estado judeu, judaico ou israelita é a de que Deus reside no seu centro. Jesus tinha 12 anos quando veio com a família para o Festival da Páscoa, juntamente com outras dezenas de milhares de pessoas. O Evangelho de São Lucas conta como Jesus separou-se de Maria e José em meio à multidão. Maria. Quando Maria, a mãe de Jesus, percebeu que ele havia desaparecido, vemos que realmente Jesus tinha uma mãe judia. Porque ela se enche de preocupação e ansiedade, ela corre para lá e para cá procurando pelo filho. Segundo Lucas, Jesus foi encontrado ouvindo professores e fazendo perguntas. Eles ficaram impressionados com seu entendimento. E quando ela o encontra, a primeira coisa que diz é: nós estávamos morrendo de preocupação. Como pôde fazer isso conosco? Mas quando vê o quanto ele é inteligente, fica muito orgulhosa. E aqui temos os dois polos da mãe judia. A intensa preocupação seguida por um incrível orgulho de seu filho. No Templo de Jerusalém, o principal ritual do antigo judaísmo era o sacrifício de animais. O sangue derramado e a queima de oferendas eram vistos como maneiras de se comunicar com Deus. Os sacrifícios só podiam ser feitos no templo. Os sacerdotes tinham monopólio em sua realização. Só eles podiam subir ao grande altar onde os rituais eram realizados. Frequentemente comparo a um show de rock dos dias de hoje. Multidões de pessoas reunidas para assistir aos rituais. A realização do culto no templo em si era puro espetáculo. Os sacerdotes judeus formavam um grupo de elite além do alcance das pessoas comuns. Jesus deve ter ficado impressionado com sua riqueza e prestígio. Era mais um sinal da separação cada vez maior entre ricos e pobres na sua época. Agora uma pausa de 5 minutos para inserir a informação espírita e já voltamos a partir do ponto interrompido. Jesus deixava claro quando ele dizia: meu reino não é deste mundo. Quando ele dizia: há muitas moradas na casa do meu Pai. Não pode ver a Deus se não renascer de novo. O que Jesus estava falando? Estava falando da reencarnação. Estava falando da pluralidade das existências. Jesus deixava muito claro todas essas verdades que o Espiritismo veio trazer a lume. Por que algumas religiões tomaram o cuidado para mascarar ou para retirar essas afirmativas de Jesus? Pelas suas teorias, pelos seus conceitos, seus interesses, vamos dizer assim, religiosos. Cada religião molda de acordo com a sua interpretação. As informações que temos basicamente no Espiritismo, nós as encontramos na vida de Jesus. Quando Jesus, por exemplo, dizia assim: a cada um segundo suas obras.
É a nossa lei de causa e efeito, de ação e reação, o resultado de nossos atos. Cada um recebe realmente segundo as suas obras. Temos, por exemplo, quando Jesus fala para Pedro que não foi sangue nem carne que lhe revelou que ele é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, não é? Porque foi uma manifestação espiritual. Pedro foi o intermediário. Então Jesus está afirmando a comunicação espiritual entre nós. Fica claro para todos nós que algumas religiões, após a passagem de Jesus, modificaram nas suas traduções e nas suas interpretações a essência divina do amor do Pai que Jesus trouxe para nos falar. Então, realmente havia no Evangelho de Jesus as afirmativas básicas da doutrina espírita, mas a ignorância humana, que não compreendeu direito, ou a má-fé, não querendo que estes ensinamentos perseverassem na humanidade, fizeram a deturpação, a ocultação desses ensinamentos. E foi por isso necessário que os Espíritos do Senhor fizessem uma nova campanha, depois de aguardarem bastante tempo, não é? 1857 anos para a publicação de O Livro dos Espíritos, aguardaram bastante, mas quando viram que esses ensinamentos básicos estavam ficando ocultos, então eles vieram e romperam essa barreira, romperam esse obscurantismo e reeditaram a mensagem de Jesus. O Espiritismo apresenta Jesus como um espírito superior que tem conhecimentos de ciência, da extensão maior da bondade, de forma que ele se apresenta como um espírito que está, do ponto de vista da evolução, à nossa frente, embora tenha começado da mesma forma como todos nós, mas aprendeu muito mais rapidamente, e o Espiritismo diz que os espíritos, nessa circunstância, aqueles que aprendem mais na estrada da evolução, se voltam para ensinar aqueles que ainda não aprenderam tanto. E o Espiritismo, então, tem Jesus na condição de um educador espiritual. Ele apresenta para o mundo noções da verdadeira realidade espiritual do homem. Jesus é esse espírito tão grandioso que ele não cabe nas páginas da história. O Espiritismo vem como consolador prometido com o compromisso científico, filosófico, de devolver à humanidade esse Jesus que ficou perdido nos cultos, que ficou perdido atrás de toda uma política humana, que ficou sepultado numa teologia e que esqueceu do amor. A proposta espírita é de trazer Jesus para o cotidiano, na vivência interpessoal, na vivência intrapessoal e na experiência coletiva. O Espiritismo tem essa ousadia igualmente de apresentar Jesus na sua proposta magnífica do amai-vos uns aos outros, sem adornos, sem ritos, sem preconceitos, sem algemas, um Cristo que pudesse nos fazer viver a vida melhor a cada dia. Por isso Jesus, ele ainda está chegando para a humanidade e nós temos a oportunidade de conhecê-lo através dessa janela que o Espiritismo se nos abre, mostrando que Jesus é o verdadeiro ícone, através do qual nós entramos nesse portal de vida, e não um ídolo em torno do qual nós nos genufletimos numa contemplação, numa imobilidade que muitas vezes nos cristaliza. Jesus é o divino apelo nos conclamando a libertação através da caridade. No mundo espiritual, como Jesus vem atuando sobre o planeta Terra? O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre em marcha progressiva? E qual o seu papel nesse processo? Voltamos já. Para continuarem suas práticas religiosas no templo, os sacerdotes haviam feito um acordo com as autoridades romanas. Para os sacerdotes era extremamente importante que o templo permanecesse e os sacrifícios continuassem, porque do seu ponto de vista, sem o templo não haveria religião, não haveria Estado, território, nada. A colaboração com os romanos talvez fosse um mal necessário, mas também proporcionava aos sacerdotes um estilo de vida bastante privilegiado.
Isso pode ser visto claramente pelas ruínas de suas casas magníficas. Elas foram descobertas quando Jerusalém foi reurbanizada na década de 60.